A grande notícia desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do ABCD, Acácio Miranda, vai assumir a Secretaria de Limpeza Urbana da capital paulista, a convite do prefeito Ricardo Nunes. Eles estiveram hoje, ele e o prefeito Paulo Serra, presidente do consórcio também, e prefeito de Santo André, estiveram reunidos com o Ricardo Nunes. Eu quero começar essa entrevista primeiro te parabenizando, Acácio. Que notícia boa para todos nós. Obrigado, Joaquim. Sou eu quem agradece pelo carinho de sempre, meu amigo. E, de fato, é uma conquista pessoal, verdade seja dita, mas é uma conquista da nossa região também, da região que me acolheu e de uma região onde eu aprendi muito. Já tinha passado por alguns cargos públicos, mas essa experiência nesse ano e pouco à frente do consórcio foi, sem dúvida alguma, das mais enriquecedoras que eu tive. Que legal. Bom, você já teve experiência em São Paulo, na prefeitura, de subprefeitura, agora, é claro, um posto de primeiro escalão, auxiliando direto o trabalho, que não é fácil, né? Mas é fruto mesmo desse trabalho que você desenvolveu aqui no consórcio, onde a gente conseguiu ter para a região, graças à tua atuação, graças à atuação do prefeito Paulo Serra, grandes resultados. E isso foi, obviamente, observado pelo Ricardo para te convidar, não? Sem dúvida alguma. Eu acho que mais emblemático, e infelizmente é impossível nós conversarmos e não falarmos sobre isso agora, é a questão do combate à pandemia. Os números do grande ABC, especialmente da vacinação, são extremamente positivos. Em primeira e segunda dose, nós já temos, considerada a média global da região, 100% de pessoas vacinadas, temos um número substancial em termos de terceira dose, e quando nós olhamos para a quantidade de crianças vacinadas, proporcionalmente, nós também temos um número bastante significativo. Sem contarmos também que, pela primeira vez na história, no ano passado, um prefeito da capital veio até uma assembleia presencialmente e passou a participar da assembleia num assento consultivo. Então, eu acho que são conquistas para a região e que, sem dúvida alguma, foram observadas pelo prefeito da capital. Verdade. E você conseguiu também um outro feito que eu reputo histórico, porque eu acompanho o consórcio desde a sua criação, e uma das grandes dificuldades é a demanda dos vereadores de ter voz ativa, de ter participação. Você trouxe os vereadores para dentro do consórcio e eles tiveram realmente poder junto aos prefeitos. É lógico, é a Assembleia dos Prefeitos que decide tudo, mas eles tiveram voz e isso valeu muito, né? Sem dúvida. E talvez tenha sido uma das primeiras conversas. Eu tive a preocupação, ao chegar aqui, de conversar com todos os atores políticos possíveis e com todos os vereadores que eu conversei, eles sempre tinham essa demanda, essa sugestão, porque, a bem da verdade, foi uma excelente sugestão. Então, foi uma proposta que partiu dos próprios vereadores, foi muito bem recebida pelos prefeitos, e a criação desse GT legislativo, onde participaram principalmente os presidentes das câmaras, mas nós sempre tivemos a presença de outros vereadores além dos presidentes das câmaras, foi importante. Até porque é importante nós destacarmos a figura do vereador. Os vereadores são aqueles que estão em contato mais próximo, mais direto com a população. Então, nada mais razoável que eles participassem também das construções das políticas públicas e das pautas aqui do consórcio. E eles são um grupo bastante ativo. Todas as reuniões que nós tivemos, houve agora um intervalo por conta do aumento da pandemia, mas em todas as reuniões presenciais nós tínhamos 100% de quórum, 100% das câmaras representadas. Legal. Agora, tem uma realização tua que eu acho demais, porque eu sempre ouvia, o pessoal dizia o seguinte: quem quer ser candidato a vereador, ou ser prefeito, ou mesmo disputar uma vaga num concurso público, devia fazer um curso, devia estudar alguma coisa. E você criou essa escola de governo para os servidores municipais, para os gestores, porque parece fácil para quem está do lado de fora.
quem está do lado de fora acompanha e fala assim, pô, por que não fez isso? Por que não desassoreou aquele córrego? Por que não limpou aquela rua? E, às vezes, a gente sabe das dificuldades, até porque você tem uma legislação bastante rigorosa para evitar, de um lado, a corrupção, que, em alguns momentos, nos infelicitou, né? Mas também para ter um controle maior. Só que é algo que, se o gestor não conhecer bem e não tiver participado dessa escola, dessa formação, ele não consegue administrar, não, né? Sem dúvida, a escola de governo foi uma das primeiras medidas que nós tivemos. Talvez tenha sido a surpresa mais positiva que nós tivemos, porque nesse ano foram quase 11 mil alunos, entre servidores públicos e, na sua maioria, pessoas que não compõem o serviço público, porque nós fizemos convênios com o SEBRAE para a formação de empreendedores, para a formação de microempresários. Fizemos convênios com a Escola do Tribunal de Contas de São Paulo para o aperfeiçoamento dos servidores públicos. Tivemos eventos que foram cases de sucesso. É o caso do Centenário Paulo Freire, que foi capitaneado principalmente pelo prefeito Felipe de Diadema, onde, numa única live, nós tivemos 8 mil participantes simultaneamente. Na sua maioria, professores da rede municipal das 7 cidades. Então, talvez seja uma marca que vá perpetuar e é uma marca de uma conquista para a nossa região. E até, em conversa com o Arualdo, que é o nosso presidente da Agência de Desenvolvimento do ABC, quando nós estávamos criando a escola de governo, ele falou, olha, por que vocês não fazem a inserção do desenvolvimento regional? Então, virou Escola de Governo e Desenvolvimento Regional. E, a partir daí, nós conseguimos abarcar todas essas pautas, levando em consideração dados do CAGED, criação de empregos informais, a quantidade de pessoas ou quais cursos elas procuravam. Então, a gente conseguiu pautar direitinho a nossa atuação nesse período, e por isso que a escola foi esse sucesso. E, mais do que isso, a escola foi, desde o primeiro dia, abraçada, adotada pelo corpo funcional do consórcio. Então, todas as nossas coordenadoras, os nossos diretores, todos criaram um curso, sugeriram lives, convidaram pessoas. Então, esse corpo coletivo, esse viés coletivo fez com que a escola alcançasse todo esse protagonismo em menos de um ano de funcionamento. Legal. Bom, Cássio, se eu ficasse falando de tudo que você fez no consórcio nesse período, a gente ficaria aqui uns 2 dias conversando e eu não terminaria. Mas eu estou curioso mesmo para saber desse desafio enorme, porque ser o secretário de limpeza urbana de uma cidade do tamanho de São Paulo, que é uma cidade do tamanho de vários países, aí, não falo nem de estado, é uma cidade enorme, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Como é que você acha que você está pensando já? Imagino que você já está pensando em um monte de coisa para poder colocar em prática nessa cidade tão difícil, né? Eu falava há pouco com um amigo que foi vereador em São Paulo e ele deu um dado que eu confesso que também não sabia. É o maior serviço de limpeza urbana do mundo. Então, são muitos os desafios. É um serviço que já existe, é um serviço que, obviamente, depende de algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos, é natural, e acho que tudo na vida depende de alguns aperfeiçoamentos, até para que a gente possa nos manter em constante movimentação. Então, são muitas as ideias. Eu acho que fomentar principalmente educação pública relacionada à reciclagem, relacionada ao correto despejo do lixo, também uma questão relacionada à coleta, horário da coleta, que há uma problemática em torno disso, e um plano de metas da Prefeitura de São Paulo, do governo Bruno Covas Ricardo Nunes, que foi eleito no final do ano retrasado, que é a construção de novos ecopontos, 40 novos ecopontos na cidade, para que o munícipe vá até esses pontos e possa despejar os seus dejetos, restos de construção, a título de exemplo, sem nenhum encargo, e que eles não depositem isso nas ruas. E também o combate ao descarte irregular. Eu acho que esses são
os principais pontos, mas todos eles associados principalmente a essa questão educacional, criar uma cultura de despejar o lixo no lugar correto. É verdade. Aliás, isso é o mais difícil. Vai exigir um processo de educação da população, e é um processo de educação contínua. Eu estava até comentando hoje mesmo, e eu moro aqui em Santo André, e a gente tem um ecoponto praticamente a 500 metros de casa, né, que é da Rua Juquiá, ali no bairro Paraíso, que funciona muito bem, com o pessoal treinado, do pessoal do SEMAS ali e tal, não sei o que atende. Mas eu acabei de chegar em casa na hora do almoço e tinham deixado um banco de madeira no meio da calçada, restos de um armário. Quer dizer, a população não tem essa consciência. E hoje, é a sexta-feira, é o dia que passa, inclusive, o caminhão da coleta seletiva. Só que armário e banco de madeira eles não podem levar, não tem como levar isso embora. Quer dizer, é a população se conscientizar de que não tem que fazer isso e pegar o carro e andar 500 metros com um material desse e colocar no ecoponto, que funciona muito bem aqui, é algo que exige educação, né? Talvez uma campanha de educação vá ser necessária para continuar sempre, né? Não é toda hora. E eu lembro de um outro episódio. Há alguns anos, eu estava passeando ali no Mercado Municipal de São Paulo e, de repente, veio um casal de turistas americanos com um mapa na mão, aquela coisa de turista estar perdido no lugar, e me perguntar como é que eles chegariam em determinado ponto. Eu respondi, orientei, mas fiquei ao mesmo tempo pensando, estava uma sujeira do lado daquele mercado, algo que eu, enquanto cidadão paulistano, enquanto morador, eu fiquei com vergonha de ver aqueles turistas naquele lixo ao lado do mercado. Hoje mudou bastante. São Paulo já está bem melhor do que era há alguns anos, mas você vai ter muito trabalho. Sem dúvida. Só em relação a Santo André, inclusive, eu vou até aproveitar aqui fazer uma menção honrosa a um amigo, ao Gilvan, superintendente do SEMASA, porque essa questão de móveis, sofás, o SEMASA tem um projeto pioneiro, confesso que me falha o nome, mas para reciclagem de móveis. É um projeto pioneiro no Brasil. Então, eu vou aproveitar também das boas experiências que eu conheci aqui no Grande ABC e levá-las para São Paulo, porque é uma via de mão dupla. Além da coleta correta desses sofás, a título de exemplo, você também insere uma mão de obra na reconstituição desse sofá para que ele seja revendido. Então, você recicla e faz uma inserção social. É um dos exemplos que eu vou levar, dos bons exemplos que eu levarei, porque é um projeto que tem tudo para dar certo. Legal. Eu não sei se você vai chegar a trabalhar com ele, porque eu não sei se ele vai sair para ser candidato ou não, mas o grande amigo meu, ex-subprefeito do Ipiranga, o Caio Luz, que hoje é secretário das subprefeituras, né? Então, pelo menos no começo vocês vão estar juntos. Eu não sei se ele vai continuar, porque ainda não sei se ele vai querer ser candidato a alguma coisa não esse ano. O Caio é um grande amigo, trabalharemos na mesma estrutura, porque a limpeza urbana, obviamente, está vinculada às subprefeituras. Hoje, o trabalho final de limpeza urbana é feito, inclusive, pelas subprefeituras. Então, será feito um diálogo constante, mas confesso que não sei por quanto tempo, porque também imagino que o Caio seja, neste momento, pré-candidato. Não sei, mas eu imagino eu ia que fazer ele tem pergunta, todos os predicados para sê-lo, né? O Caio tem todos os predicados para sê-lo. E é um gestor público também maravilhoso, que eu acompanho o trabalho há muitos anos. Acácio, foi subprefeito de 3 regiões importantes, né? Vila Prudente, Ipiranga e Lapa. Então, conhece a cidade como poucos. É verdade. Bom, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque é sempre muito agradável conversar com você. A gente aprende muito, mas tempo de televisão, você sabe, é implacável. Se você quiser dizer algo que eu não perguntei, fica à vontade. Só agradecendo, Joaquim, agradecer a você, a todos os amigos e amigas do Grande ABC. Eu fui recebido aqui no Grande ABC de braços abertos. Eu tenho um vínculo pessoal com o Grande ABC. Sou casado já há alguns anos com uma andreense, então já vivia pessoalmente, mas profissionalmente foi a minha experiência. Eu vou carregar grandes lições, grandes exemplos e principalmente grandes amigos e grandes amigas. Tá ótimo. Sucesso lá, porque o teu sucesso
na secretaria vai ser o sucesso do povo de São Paulo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Acácio. Obrigado, Joaquim. Um abraço. Acácio Miranda, secretário executivo ainda do consórcio e futuro secretário de limpeza urbano da capital, falou com você.